hoje nós vamos conhecer sobre a agricultura familiar no Brasil. Vamos conhecer mais detalhes sobre a agricultura. Em outras aulas, no módulo 12, você teve a oportunidade de conhecer sobre a agricultura familiar, mas foi especificamente na alimentação escolar. E hoje nós vamos conhecer mais sobre as políticas públicas que apoiam a agricultura familiar para que ela tenha o sucesso que tem hoje, né? E o apoio que o governo dá para o desenvolvimento da agricultura. Então, vamos aqui no quadro. Os objetivos da aula: entender o conceito e a importância da agricultura familiar, conhecer as políticas públicas que apoiam a agricultura familiar e compreender a relação da agricultura familiar com a alimentação escolar. Você sabe o que é agricultura familiar e qual é a contribuição dos agricultores familiares para o desenvolvimento do Brasil? E qual é a relação da agricultura familiar com a alimentação escolar? Para entendermos a importância da agricultura familiar no Brasil, precisamos primeiramente, conhecer quem são os agricultores. Então, quem são os agricultores? O que é a agricultura familiar? A agricultura familiar, ela é definida em uma lei que estabelece as diretrizes para a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. O marco legal da agricultura familiar foi estabelecido pela Lei número 11.326, de 24 de julho de 2006. Então, observe que é uma lei bem recente e essa lei contribuiu bastante para apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. A prática, quem é o agricultor familiar? É aquele que pratica atividades no meio rural, tem percentual mínimo de renda familiar originada dessas atividades. No mínimo 50% da renda da família tem que ser originada da prática da agricultura familiar. O agricultor familiar também dirige seu estabelecimento com a família e utiliza predominantemente mão de obra da família, da própria família, nas atividades econômicas, das atividades que são desenvolvidas na propriedade rural. Não detém também a qualquer título área maior do que 4 módulos fiscais. O que são módulos fiscais? Módulos fiscais é uma unidade de medida agrária que é utilizada no Brasil. Esse módulo ele é expresso em hectares e varia de acordo com o município e também de acordo com as atividades que são desenvolvidas, de acordo com a renda do agricultor, entre outros itens. Então, esses que são os módulos fiscais. São considerados também agricultores familiares os silvicultores, aquele que cuida do desenvolvimento de florestas, os quilombolas, os aquicultores, com a criação de plantas e animais aquáticos, os extrativistas, pode ser extrativismo mineral, vegetal e animal, e os pescadores. No Brasil, existem mais de 4 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar, o que representa 84,4% do total de estabelecimentos agropecuários brasileiros, onde vivem e trabalham 12,3 milhões de pessoas. Então, para você ter uma ideia de como que é importante a agricultura familiar no Brasil, no nosso país, e principalmente para a economia do nosso país, né, professora? O que você acha? É isso mesmo. A gente viu, em outras aulas, a importância desse agricultor familiar. Realmente a gente viu quais são os benefícios, A gente viu que são alimentos muito mais saudáveis, oriundos dessa agricultura familiar, e por isso que ele vem crescendo, a importância da agricultura familiar vem crescendo a cada dia mais. Então é realmente algo que a gente deve valorizar. Isso, por ser um alimento mais saudável mesmo, na maioria das vezes são criados em um ambiente totalmente orgânico, sem uso de insumos agroindustriais, agrotóxicos. Então, tudo isso contribui para o desenvolvimento da agricultura familiar e, por isso, o governo federal vem investindo bastante também na agricultura familiar. Aqui a gente pode observar um gráfico sobre o número de estabelecimentos familiares, de acordo com as regiões. Então, aqui nós temos no Nordeste 50% dos estabelecimentos familiares. Então, a gente vê que é um local em que há mais predominância da agricultura familiar.
Depois temos aqui o Sul com 19%, em seguida temos o Sudeste, o Norte com 10% e o Centro-Oeste corresponde a 5% dos estabelecimentos familiares. Quanto aos estados, aquele que possui mais estabelecimentos familiares, temos a Bahia com 44%, em seguida temos Minas Gerais com 30% e Rio Grande do Sul com 26% dos estabelecimentos familiares. A agricultura familiar é a principal fornecedora de produtos básicos, produzindo 70% dos alimentos que chegam diariamente à mesa dos brasileiros, sendo, portanto, responsável por garantir boa parte da segurança alimentar e nutricional do país. É como eu comentei aqui, né, que contribui principalmente para a segurança alimentar e nutricional do país, para aquelas pessoas que não possuem acesso adequado aos alimentos, e a agricultura familiar vem para ajudar principalmente nessa parte, né? E por ser um alimento mais saudável, né? Um alimento mais natural. Então, por isso que ele contribui principalmente também para evitar a insegurança nutricional e alimentar do país. Em 2006, a agricultura familiar foi responsável pela produção de 87% da produção de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% da produção de milho, 38% da produção de café, 34% da produção de arroz, 21% da produção de trigo, 16% da produção de soja, leite, aves, suínos e bovinos. Então, esses foram alguns alimentos que foram produzidos pela agricultura familiar. E a cultura com menor participação na agricultura familiar foi a soja, né? Como a gente observou ali anteriormente, ela teve uma participação de apenas 16%. E hoje ela representa um dos grandes monocultivos brasileiros voltados à exportação. E o que seriam os monocultivos? Você ainda lembra? Monocultivos é a criação de especificamente um tipo de produto, né? E já que a soja é um dos principais alimentos na pauta das exportações, ela faz parte de uma monocultura. E por que ela se tornou um dos principais alimentos de exportação? Justamente pelos avanços tecnológicos, pela eficiência dos agricultores, pelo investimento na agricultura familiar. E hoje aqui na região norte, Rondônia é o segundo maior, né, produtor de soja. Ele fica em segundo lugar o nosso estado. E a agricultura familiar é um setor estratégico e vem assumindo um papel importante no desenvolvimento econômico e social do Brasil, principalmente pela geração de emprego, renda no campo, preservação ambiental, produção de alimentos básicos. Então aqui, principalmente na geração de emprego, porque ela contribui para a redução dos índices de êxodo rural. Então ela propicia maior emprego na área rural, né, na parte de agricultura familiar. Ao aumentar a renda dos agricultores familiares, podemos desenvolver de maneira equilibrada o meio rural e evitar o quê? O empobrecimento de milhares de pequenos agricultores, a pobreza rural, aumento das favelas urbanas, o que caracteriza o chamado êxodo rural. E a preservação ambiental, né? A agricultura ela deve buscar aperfeiçoar a sustentabilidade dos ecossistemas, impedindo a perda da biodiversidade e garantindo a sua capacidade produtiva e direito à alimentação, que implica assegurar que o alimento esteja disponível, acessível e que seja adequado. Então ela vem promover aqui principalmente a sustentabilidade, que é um desenvolvimento de uma agricultura, uma produção mais natural, sem agredir o ambiente, né? E o habitat natural das plantas, dos animais que vivem ali naquele lugar, ok? Investimentos por meio de políticas públicas que englobam crédito, assistência técnica, seguro agrícola, política de preços, entre outras ações que buscam apoiar o agricultor familiar, resultaram no reconhecimento da agricultura familiar como força econômica e sistema alimentar que garante a disponibilidade de alimentos
para todos. Então, foi por meio de algumas políticas públicas que a agricultura familiar pôde se desenvolver melhor, digamos assim. Porque nem sempre a agricultura familiar foi reconhecida. O reconhecimento foi resultado de várias lutas, né? Até que houve o desenvolvimento de uma lei, que a gente viu aqui no início da aula, para apoiar a agricultura familiar. E com certeza foi um grande marco, principalmente para todos os agricultores e também para o desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento econômico e a seguridade da segurança alimentar e nutricional, ok? Então vamos conhecer agora quais são essas políticas públicas que apoiam a agricultura familiar. As ações desenvolvidas vão além do estímulo à produção, sendo também direcionadas à inclusão social e promoção da cidadania, sustentabilidade da agricultura familiar, respeito às tradições e à cultura, proteção ao meio ambiente, aumento da produtividade e da qualidade dos gêneros produtivos, melhor preço para comercialização do produto, combate à pobreza, entre outros. Olha só, né, a importância, quanta coisa que a agricultura familiar veio também a promover. Professora, tem alguma consideração? Isso mesmo, ela ajuda, né, contribui tanto para a parte econômica como para a parte social. Como a gente viu ali, o que acontece? Gerações de emprego na zona rural. Então, isso significa que as pessoas não têm que sair da zona rural para vir para a cidade. Né? Como a gente viu no início, né, do curso, a questão da transição demográfica, né, que foi justamente a questão da troca do campo para a cidade. E isso acaba tendo vários aspectos negativos, né? Porque às vezes a cidade não está preparada para receber um número muito grande de pessoas e aí acaba tendo as favelas, como foi colocado aí, né? E a pobreza de um modo geral. Então a importância da agricultura familiar é uma importância muito grande, econômica e social. Realmente, antes pessoas que eram mais excluídas socialmente, né, que antes não tinha sua renda assegurada no meio rural, hoje já podem ter por causa do apoio das políticas públicas e do governo federal com o desenvolvimento desse segmento, que é a agricultura familiar. Então, desse modo, surgiu uma agricultura familiar mais estruturada e fortalecida, capaz de tornar o campo brasileiro um espaço de produção e de justiça social. O Brasil está entre os países da América Latina e do Caribe que mais apoiam a agricultura familiar, da semeadura à colheita, da preparação do solo à comercialização. Então, todas as etapas de produção da agricultura familiar é apoiado, ok? Isso faz também o Brasil estar entre um dos locais que mais apoiam a agricultura familiar. E dentre as políticas públicas voltadas ao agricultor familiar, quais são as que destacam-se? Você já ouviu falar do Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA. Temos também o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF. E aqui um dos mais conhecidos na nossa área, para você técnico de alimentação escolar, é aqui o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que você vem também estudando um pouquinho mais sobre ele e aprendendo sobre o desenvolvimento da agricultura familiar dentro desse programa. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o Programa de Aquisição de Alimentos. Como é que funciona essa política pública? O Programa de Aquisição de Alimentos foi criado em 2003 e é uma ação do governo federal para colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Parte dos alimentos é adquirida pelo governo diretamente dos agricultores familiares. O grupo gestor do Programa de Aquisição de Alimentos ele é formado por 6 ministérios, sendo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Fazenda e Ministério da Educação, que é o MEC. Esses grupos gestores, eles têm a finalidade principal de acompanhar e orientar o desenvolvimento e a execução do Programa de Aquisição de Alimentos, tá? Então, essa é a principal finalidade desses grupos gestores citados.
O programa ele possui 3 grandes objetivos. Quais são? Acesso a alimentos adequados à população com insegurança alimentar, inclusão social e econômica do homem no campo e a formação de estoques públicos estratégicos. Os produtos são doados a pessoas em situação de insegurança alimentar por meio de escolas, creches, abrigos, albergues, asilos, hospitais, entre outros. Na verdade, o programa de aquisição de alimentos ele tem 2 grandes principais públicos, que são os fornecedores e os consumidores. Os fornecedores são os agricultores familiares, né, que doam seus alimentos, né, contribuem com os alimentos que são produzidos em suas propriedades. E os consumidores são principalmente aquelas pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, ok? Então, a compra dos produtos nesse programa, ela é operacionalizada pela Companhia Nacional de Abastecimento, que é o CONAB, e governos estaduais e municípios. Os recursos são disponibilizados pelos Ministérios de Desenvolvimento Agrário, o MDA, e o de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é o MDS. Para alcance de todos os objetivos que se propõem, o PAA ele é desenvolvido em 5 modalidades diferentes, que é a modalidade de doação simultânea, compra direta, formação de estoques, PAA leite e compra institucional. Então vamos conhecer um pouquinho como é que se desenvolve essas modalidades para que os objetivos do programa sejam alcançados. Antes de continuarmos, eu queria saber se você tem alguma dúvida, né? Se você tiver alguma dúvida quanto ao programa de aquisição de alimentos, né? Se você já conhece um pouquinho mais, pode mandar aqui para a professora Caroline, né? Que nós vamos estar aqui sanando suas dúvidas, ok? Então, aqui, a primeira modalidade é a compra com doação simultânea. Qual é o objetivo dessa modalidade? Tem o objetivo de combater a fome, promovendo as pessoas que estão em segurança alimentar com gêneros alimentícios seguros, propiciando o direito humano à alimentação adequada. Os alimentos eles são doados a redes socioassistenciais, restaurantes comunitários, escolas e bancos de alimento. Então, esse é o principal objetivo da compra com doação simultânea, ok? A segunda modalidade é a compra direta de alimentos. O objetivo é sustentar os preços dos produtos da agricultura familiar e aumentar os estoques públicos estratégicos de alimentos. A CONAB ela instala na região um polo de compra dos alimentos e aí os agricultores que têm interesses em vender suas produções se deslocam até um local com o objetivo de com os produtos e com a cópia da DAP, que seria a Declaração de Aptidão ao PRONAF. A DAP é uma espécie de identidade que o produtor deve ter para que possa participar de políticas públicas desse tipo de programa, como o PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos e o PENAI. Então, todo produtor, agricultor, deve ter o DAP, que é um documento para que ele possa participar desses segmentos de programas, ok? Para beneficiar toda a população. E como que acontece essa modalidade de compra direta? Geralmente já tem um preço referencial estabelecido, né, que os agricultores devem seguir. E quando a CONAB identifica que no mercado está sendo comercializado um preço abaixo dessa referência de preços para essa modalidade, ela imediatamente comunica à região afetada e aí os agricultores se reúnem nesse polo de compras para levar a sua produção para que a população possa adquirir com um preço mais adequado. Então, por isso que o objetivo é sustentar os preços dos produtos. A terceira modalidade é a formação de estoques estratégicos. A operacionalização dessa modalidade também fica a cargo da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, e tem por objetivo apoiar financeiramente as cooperativas e associações na formação própria de estoque, bem como agregar valor à sua produção. A quarta modalidade é o Programa de Aquisição de Alimentos, leite, que tem o objetivo de incentivar a produção e o consumo de leite.
Diferentemente das duas outras modalidades, das modalidades anteriores citadas, o agente executor dessa política é o Estado e tem por finalidade contribuir com o aumento do consumo de leite pelas pessoas que estão em insegurança alimentar. Para participar, o agricultor deve residir nos estados do Nordeste ou do Norte de Minas Gerais, produzir no máximo 150 litros de leite por dia, podendo ser de vaca, cabra, e ter o comprovante de vacinação do rebanho, ok? Então, nessa modalidade, o principal objetivo é incentivar a produção de laticínios pelo agricultor familiar. E aí existem alguns critérios para que as pessoas possam se beneficiar desse tipo de aquisição do leite. Por exemplo, na família deve ter crianças de 2 a 7 anos de idade, gestante, nutrizes, e as pessoas devem adquirir no máximo 1 litro de leite por dia. E caso tenha mais um tipo de pessoa beneficiária na família, elas podem adquirir também no máximo 2 litros de leite por dia, tá? Então, esse programa, essa modalidade, ela tem o principal objetivo de incentivar a produção e consumo do leite. A quinta modalidade é a compra institucional. Tem o objetivo de propiciar aos estados, Distrito Federal, municípios e aos órgãos federais a possibilidade de realizar compras diretamente com os agricultores familiares locais, dispensando o processo licitatório. Poderão ser abastecidos hospitais, quartéis, presídios, restaurantes universitários, refeitórios de creches e escolas filantrópicas, entre outros. Um dos principais benefícios dessa modalidade é justamente pela dispensa do processo licitatório. E aí não tem tanta burocracia para que as pessoas possam se beneficiar dessa modalidade. E daí também amplia, né, o acesso aos alimentos em qualidade, né, em segurança nutricional, entre outros fatores. Então, essas são as 5 principais modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos para que o programa atenda todos os seus objetivos. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF. Com certeza você também já deve ter ouvido falar um pouquinho desse programa. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, ele financia projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O acesso ao PRONAF inicia-se na discussão da família sobre a necessidade de crédito, seja ele para o custeio da safra, as atividades agroindustriais, seja para o investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura de produção e serviços agropecuários ou não agropecuários. O que seriam esses serviços não agropecuários? São todas aquelas atividades que são desenvolvidas no meio rural. Um exemplo seria a produção artesanal, todas essas atividades devem estar ligadas diretamente com a ajuda da mão de obra familiar, ok? O principal objetivo do PRONAF é ajudar financeiramente, né, os agricultores familiares, aqueles que não têm condições de estar investindo no seu empreendimento, não têm condições para estar investindo em maquinários, avanços tecnológicos, e aí tem o PRONAF, né, que é uma ajuda financeira, um crédito com baixas taxas de juros para que o agricultor possa se beneficiar, né, e produzir a sua alimentação com qualidade. Então, professora, a gente tem hoje, né, vários programas para incentivar. Isso. Então, não tem como a gente dar uma desculpa, né, os agricultores familiares, se eles querem realmente investir, tem recursos, tem caminho para isso. Então, isso que é bom, isso que é legal, que o governo federal, né, viu dessa forma, que às vezes a pessoa realmente quer investir, mas ela não tem condições. E aí, através desse crédito facilita tudo. Então, é algo muito bom para o agricultor familiar. Isso, a gente sabe que hoje a maioria dos alimentos que chega à mesa do brasileiro, basicamente 70% dos alimentos naturais, como frutas, legumes, verduras, são provenientes da agricultura familiar. Então, por isso a importância de tanto investimento através de políticas públicas na agricultura familiar. Continuando, então, após a decisão
do que financiar quando o agricultor ele chega a um consenso com a sua família do que ele vai financiar, qual o tipo de crédito que ele vai usar, para qual objetivo. A família ela deve procurar o sindicato rural ou a empresa de assistência técnica e extensão rural, que é a Emater, para obtenção da declaração de aptidão ao Pronaf, né? Como eu já citei anteriormente, a DAP ela é uma espécie de identidade do agricultor indispensável para o acesso a políticas públicas, como o Pronaf, o PAA e o PENAI. Então, todo agricultor familiar ele deve ter a DAP para que ele participe desses tipos de políticas públicas. A declaração de aptidão ao Pronaf ela será emitida segundo a renda anual e as atividades exploradas, direcionando o agricultor para as linhas específicas de crédito a que ele tem direito. Então, existem vários tipos de linhas de crédito que o agricultor tem direito. Isso vai ser definida de acordo com o objetivo e as atividades que devem ser exploradas. Por exemplo, nós temos o Pronaf Jovem, temos o Pronaf agroindustrial, temos vários tipos de Pronaf direcionado especificamente para cada objetivo. Então, no Brasil, a comercialização de produtos da agricultura familiar por meio do mercado institucional, que é a compra de gêneros alimentícios pelo governo, ela é recente, mas vem crescendo, né? Vem crescendo bastante. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PENAI, contribui muito para esse crescimento, pois garante que parte dos recursos destinados à compra de gêneros alimentícios para as escolas públicas de educação básica sejam adquiridos diretamente dos agricultores familiares, criando mais uma oportunidade de comercialização de forma segura e rentável. Então, a aquisição de alimentos da agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar, ela proporciona uma maior aproximação entre o produtor e o consumidor, né? Então, você sabe de onde que você está adquirindo os alimentos, de onde ele é proveniente. Isso proporciona uma maior aproximação e, consequentemente, né, o incentivo de alimentos mais naturais, alimentos mais saudáveis, ok? Todos os envolvidos são beneficiados, então ocorrendo maior valorização dos hábitos alimentares locais, com alimentos mais saudáveis, frescos e da safra, valorização da diversidade produtiva, o fortalecimento das relações sociais, aproximação entre produtores e consumidores, educação ambiental e desenvolvimento local sustentável, sem agredir o meio ambiente. E dessa forma, então, o PENAI ele possibilita a aproximação da agricultura familiar com a comunidade. Determina uma relação mais próxima entre a produção e o consumo, favorece a promoção de hábitos alimentares saudáveis a partir da escola, com aumento de oferta de alimentos menos processados, né, alimentos naturais na alimentação escolar. Então, olha só, a agricultura familiar ela é apoiada no Programa de Aquisição de Alimentos, no Pronaf, no PENAI, e ela contribui para o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, olha só, quanta coisa, né, que a agricultura familiar veio a proporcionar para o Brasil e, com certeza, né, um segmento muito importante para todos nós, né, para que tenhamos uma alimentação mais saudável, né, consumimos um alimento mais natural, né, sem uso de substâncias que possam agredir a nossa saúde. Com certeza, então, a agricultura familiar é um programa muito importante. Professora, temos alguma interação? Não, até o momento não. E só vale lembrar, né, que assim, os produtores rurais, eles devem seguir todo um procedimento, né, para poder realmente receber esse benefício do governo federal. A gente viu aí que tem que ter a questão de algumas regras e ele tem que cumprir. Então, não basta apenas ser produtor rural, ele deve atender todos os requisitos, mas isso com certeza é algo que ele se prepara para isso, né? Porque se ele quer investir no seu negócio, então ele precisa desse recurso, e a gente viu hoje
que hoje em dia é algo que é muito destacado nas mídias, né, a questão da agricultura familiar. É algo que incentiva realmente essa prática dessa atividade. Então, é por isso que hoje a gente tem já, né, em lei, a questão que tem que ser comprado determinado recurso, repassado para as escolas e comprarem merenda da agricultura familiar. Então, isso também é um incentivo, né? Para que assim a produção esteja sempre em alta e sempre tenha pessoas para comprar, sempre tenham clientes para comprar. Então, realmente vale a pena investir na atividade e só atender geralmente os requisitos que lhes pede. Então, é uma atividade de muita importância. Realmente, né, para que o agricultor familiar ele possa ter os seus alimentos incluídos nesses programas, ele precisa passar por várias etapas, né, precisam ter vários requisitos, então não é algo também tão simples, né? Precisa ter todo um controle de qualidade. Se você quiser conhecer um pouquinho a mais sobre esses programas, lá na carta de navegação no ambiente virtual de aprendizagem, você tem lá nas referências complementares algumas referências bem interessantes de cartilhas que você pode estar fazendo a leitura também para conhecer mais detalhadamente, principalmente sobre esses programas, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PRONAF, e o PENAI, né, que faz parte da sua área. Para você ter uma ideia da importância desses programas, principalmente o PRONAF, que é um programa de crédito rural, já foi divulgado agora no mês de junho o crédito disponibilizado para a safra, né, dos agricultores familiares. E o governo federal disponibilizou um crédito de 28,9 bilhões para os agricultores familiares, para que eles possam ter ali um crédito disponível para financiar suas atividades, os seus empreendimentos. Então, olha só a quantidade, o investimento, né, que o governo federal faz nesses agricultores familiares, para você ter a ideia da importância que é a agricultura familiar no nosso país, né? Então, fica aí uma dica para você estar lá acessando o ambiente virtual de aprendizagem. Você pode também recorrer a alguns outros sites, como os sites do Conab também. Tem várias informações sobre safra, sobre os agricultores familiares, como que é desenvolvido, né? Mais detalhadamente, você pode estar acessando, né? Para você até mesmo ter um desenvolvimento melhor no seu ramo, na sua área, né? Já que você trabalha como técnico em alimentação escolar. Então, fica essas dicas, né? Vamos encerrar nossa aula por aqui, vamos dar um intervalo para que você possa desenvolver as suas atividades e em seguida retornamos com as correções, ok? Até logo! Olá, estamos de volta. Então agora vamos iniciar a correção das nossas atividades. Vamos agora iniciar pela questão 1. Marque com V para verdadeiro e F para falso. A lei define como agricultores familiares aqueles que participam de atividades no meio rural e que atendam aos seguintes requisitos. Então vamos avaliar cada uma das afirmativas. A primeira afirmativa diz que o agricultor familiar não pode deter área maior que 3 módulos fiscais. Por que essa afirmativa é falsa? Porque, na verdade, ele não pode deter uma área maior do que 4 módulos fiscais, não é 3 módulos fiscais. E para você relembrar o que são módulos fiscais, né, é uma unidade de medida agrária utilizada no Brasil, seria como uma espécie de área mínima em que o produtor rural necessita ter para que tenha um tipo de exploração, um tipo de atividade mais economicamente viável. Então, esses são os módulos fiscais e lembrando que aqui não é 3, e sim 4, ok? Próxima afirmativa. Utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu empreendimento, né? É uma afirmativa verdadeira, realmente o agricultor familiar precisa, no desenvolvimento de seu empreendimento, utilizar principalmente a mão de obra da família. E se por acaso houver outros trabalhadores, necessita ser em um número menor do que
a quantidade de pessoas que tem na família e que ajudam com sua mão de obra, ok? Então, principalmente a mão de obra familiar para que seja considerada uma agricultura familiar. Próxima afirmativa. Não ter renda familiar originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento, né? Uma afirmativa falsa, né? Na verdade, o agricultor familiar precisa sim ter renda familiar originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento. No mínimo 50% da renda de sua atividade precisa ser da agricultura familiar, ok? Próxima afirmativa. Agricultor familiar pode dirigir o estabelecimento, tem que dirigir o estabelecimento, né, com o auxílio da família, verdadeiro, né? Como eu falei anteriormente, né, o auxílio da família é primordial para o desenvolvimento da agricultura familiar. Professora, temos alguma interação? Não, até o momento nenhuma interação, estamos aguardando aí a sua interação, principalmente da questão interativa, tá? Mande para nós para a gente poder ler a sua resposta e assim enriquecer as correções das atividades. Isso aí, vamos continuar aqui, vamos agora para a questão de número 2. Qual a importância da agricultura familiar? Aqui é uma possível resposta. A agricultura familiar ela é responsável por garantir boa parte da segurança alimentar e nutricional. A gente sabe, né, que a maioria dos alimentos que vêm da agricultura familiar são os alimentos de alta qualidade, né, sem utilização de agrotóxicos, de insumos industriais, contribuindo para que esse alimento tenha maior qualidade nutricional e também seja um alimento seguro, porque a gente sabe como que esse alimento foi criado, como esse alimento foi cultivado, né, e daí contribui para a segurança nutricional e alimentar. E além disso também, né, para o desenvolvimento dos programas que a gente aprendeu aqui na nossa aula, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PRONAF, e que ajuda, contribui, né, para garantir a alimentação daquelas pessoas que estão em situações de insegurança alimentar, né, principalmente atendendo a uma das modalidades, que é a modalidade de doação simultânea do Programa de Aquisição de Alimentos, em que esses alimentos são doados para a família que necessitam, né, para a família que estão em situações de insegurança alimentar, né? E como que esses alimentos são doados? Eles são geralmente depositados em uma central de abastecimento, né, em que as pessoas podem ir nessa central de abastecimento, aquelas que com certeza, né, atendem os critérios para que obtenham esses alimentos que são doados pelos agricultores. Então, desse modo, a agricultura familiar contribui aí para a segurança alimentar e nutricional do país. Outro papel importante é para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, né? Principalmente o desenvolvimento do PIB, né? Da composição do Produto Interno Bruto do nosso país, contribui para o desenvolvimento econômico e social. E também para a geração de emprego e renda no campo. Antigamente, né, aquelas pessoas que trabalhavam no campo não tinham uma renda fixa, hoje já podem ter uma renda fixa através da agricultura familiar e contribui para a geração de emprego. De cada 10 empregos que temos na área rural, 7 são provenientes da agricultura familiar. Por quê? Né? Porque a gente sabe que a agricultura familiar é um tipo de agricultura tradicional, em que não há a utilização de grandes maquinários, grandes avanços tecnológicos, e isso não deixa em que a mão de obra seja substituída por equipamentos. Então, por isso, nós temos aí uma maior geração de emprego na área rural, contribuindo para a redução dos índices de êxodo rural, ok? E a renda no campo, né, seria principalmente através do PRONAF, que é um programa de crédito rural de financiamento, né, que proporciona ao agricultor investir no seu empreendimento, né, ter mais renda, maior produtividade, tá? Então, por isso, contribui também para a elevação da renda. E outro fator aqui é a preservação ambiental, né, e produção de alimentos básicos, né? Preservação ambiental, porque contribui para uma agricultura mais orgânica, uma agricultura
sem substâncias agressivas à nossa saúde, à saúde das plantas, à saúde dos animais, né? Preserva aqui aquelas plantas no habitat natural e por ser um minifúndio, uma pequena propriedade, não há tanto desmatamento assim, né? Então contribui para a preservação ambiental. E outro item é a produção de alimentos básicos, que são arroz, feijão, aqueles grãos em que há processos mínimos. Então, a maioria desses alimentos básicos que compõem a mesa do brasileiro também são provenientes da agricultura familiar. Então, todos esses fatores faz que a agricultura familiar seja de extrema importância. Professora, temos alguma consideração? Não, até o momento nenhuma contribuição, mas só lembrando, né, que quando a gente fala sobre agricultura familiar, como a gente viu aí, a importância não é apenas só o alimento, né, orgânico, alimento mais saudável. A gente viu o quanto de contribuição que ela gera, né, para o país. Então, a agricultura familiar, ela é muito importante, vale a pena incentivar a agricultura familiar. A gente viu aí, ó, envolve questões sociais, questões econômicas, a questão da segurança alimentar, né, questão de geração de emprego. Então, realmente é uma atividade de grande importância que vem crescendo a cada dia e que esperamos que se fortaleça por muitos e muitos anos. Isso, né? E lembrando que aqui foram só alguns fatores citados, né? Lógico que existe dentro de cada um desses programas que ajudam e apoiam a agricultura familiar, nós temos outros inseridos, né? Como eu já falei, existe o Pronaf Jovem, para aqueles jovens que vivem na área rural, né? Vivem ali da agricultura familiar, para incentivar, né, o desenvolvimento da agricultura familiar. Existe o Pronaf Mulher para as mulheres dos agricultores também que querem iniciar o seu empreendimento. Existe o Pronaf Agroindústria. Existe uma série de outros programas enquadrados dentro do programa de fortalecimento da agricultura familiar, né? Sem falar também do PNAE, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, em que a agricultura familiar está inserida ali. A gente sabe que no mínimo 30% dos alimentos do PNAE precisam ser adquiridos da agricultura familiar. Era bom que 100% dos alimentos, né, na medida do possível, fossem adquiridos da agricultura familiar. Mas é garantido já que no mínimo 30% sejam provenientes da agricultura familiar, ok? Então vamos aqui para a próxima questão. Tendo em vista as características da agricultura familiar, considera-se um modelo sustentável. O que seria um modelo sustentável? A gente já vem falando, né, desde a aula passada, que é a sustentabilidade, né, um modo de desenvolver a agricultura sem agredir o meio ambiente. E por quê, né? Por que seria um modelo sustentável? O que caracteriza esse modelo sustentável? Afirmativa A. Garante a disponibilidade de alimentos para todos com base na utilização de agrotóxicos, favorecendo a qualidade dos alimentos. Não, né? A gente sabe que a utilização de agrotóxicos, na verdade, não favorece a qualidade dos alimentos, muito pelo contrário, né? Quando se utiliza agrotóxicos, principalmente acima do limite, com certeza vai desfavorecer a qualidade desses alimentos. E não adianta a gente lavar os alimentos, pode até lavar, né? Retira um pouco dos agrotóxicos. Mas quando esses insumos são aplicados nos alimentos, eles entram, né, no interior dos alimentos e aí já acaba com a qualidade dos alimentos. E hoje o Brasil está em um dos principais países que mais, está em primeiro lugar, na verdade já ultrapassou até os Estados Unidos, em país que mais utiliza agrotóxicos. Então isso não é um modelo sustentável, né? Não favorece a qualidade dos alimentos. Alternativa B. Favorece o emprego de práticas mais equilibradas, com a utilização de insumos industriais e uso sustentável dos recursos naturais. Realmente, né, favorece o emprego de práticas mais equilibradas, né, com o uso sustentável dos recursos naturais, como eu falei anteriormente, porém aqui, insumos industriais seria similar à utilização de agrotóxicos, que é a utilização de substâncias também industriais. Afirmativa C. Não busca aperfeiçoar a preservação ambiental,
manter os ecossistemas e impedir a perda da biodiversidade, né? Aqui, na verdade, assim não está errado. O modelo sustentável da agricultura familiar busca, sim, aperfeiçoar a preservação ambiental, manter os ecossistemas e impedir a perda da biodiversidade, ok? E a questão correta é a afirmativa D, contribui para a preservação do meio ambiente sem agredir os ecossistemas e a biodiversidade. Está uma questão bem clara, né, que a gente entende sobre modelo sustentável. Questão 4. Qual é o objetivo do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar? Resposta. Tem como objetivo o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo produtor familiar de forma a integrá-lo à cadeia de agronegócios, né? O que é o agronegócio? Você ainda se lembra? Toda forma de produção e comercialização de alimentos que visa a lucratividade, que visa o lucro, né? Então, isso também é o objetivo do PRONAF. Então, o que acontece? Proporciona um aumento de renda e agrega valor ao produto e à propriedade, mediante a modernização do sistema produtivo, valorização do produtor rural e profissionalização dos produtores familiares, né? Então, todos esses são os objetivos do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento Familiar, que a gente já comentou bastante aqui sobre ele hoje, né? Que o principal objetivo, a principal finalidade, com certeza, é a renda, né? Aumentar a renda, profissionalizar aqueles agricultores que não têm oportunidade, que não tiveram oportunidade, né, de fazer cursos, né, se especializar dentro da sua área. Então, o PRONAF, né, ele ajuda com certeza nisso. Professora, alguma consideração? Algo a falar? Bom, só lembrando, né, que as políticas públicas, elas são sempre muito importantes. Como a gente vê, algumas realmente dão certo, né, ficam por um tempo bem longo e outras não. A gente viu que o PRONAF é algo também que vem dando certo e que ela contribui muito para a agricultura familiar. Ele ajuda, né? Ele passa os recursos e ainda passa a questão de treinamento, né? Então não tem como o agricultor familiar falar que não tem um auxílio, que não tem uma ajuda. Tem sim, através desses programas, é só procurar, se informar, ver como é que faz para participar e assim ajudar, né, no seu trabalho, na sua agricultura familiar. Isso, desde muito tempo, né, os agricultores já vêm lutando por um reconhecimento, né, desde de tempos passados, e daí houve a consolidação das leis trabalhistas, né, mas esses direitos não se estenderam para os agricultores familiares, apesar de terem se estendido ali um pouquinho para o meio rural, mas não especificamente para os agricultores familiares. E daí, através da lei dos agricultores familiares, houve aí o reconhecimento dos trabalhos desses agricultores, né? Principalmente com o PRONAF, né? E o PRONAF, ele é um dos principais programas ali que ajudam o agricultor familiar. E o Programa de Aquisição de Alimentos vem só complementar o PRONAF. Na verdade, o Programa de Aquisição de Alimento, ele é uma ação do Fome Zero. A gente lembra, né, do Fome Zero, que é um programa também que visa ali impedir situações de insegurança alimentar e nutricional. Então, o Programa de Aquisição de Alimentos, ele é uma ação do Fome Zero e vem a complementar o PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ok? Vamos para a questão 5. Em relação à agricultura familiar no contexto da alimentação escolar, marque a afirmativa incorreta. Lembrando aqui que você não pode se confundir na hora que você estiver lendo uma questão, leia muito bem o texto que pede a questão. Então, nesse caso aqui, é para você marcar a afirmativa incorreta. Afirmativa A. O envolvimento da agricultura familiar no PNAE permite maior valorização da diversidade produtiva, né? Questão certa, realmente, a gente sabe que na agricultura familiar nós temos um tipo de
é praticada a policultura, que é o cultivo de mais de um tipo de produtos, né? Temos a policultura e a monocultura. A monocultura ela é praticada geralmente em grandes propriedades rurais. Já a propriedade familiar é uma pequena propriedade em que é praticada a policultura, ou seja, há uma diversidade de alimentos produzidos. Então, ela permite uma maior valorização da diversidade produtiva, e é isso que o PENAE requer, né? Uma diversidade de alimentos para proporcionar os alimentos aos alunos, um maior contato com a variedade dos alimentos da agricultura familiar. Afirmativa B. Parte dos recursos destinados à compra de gêneros alimentícios para escolas públicas são adquiridos diretamente de agricultores familiares. Realmente, né? Está a questão certíssima. São adquiridos diretamente de agricultores familiares, né, através da chamada pública, em que esses agricultores eles se candidatam para levar os alimentos aí diretamente para as escolas. E isso proporciona um contato mais direto, né, uma aproximação entre o produtor e o consumidor. Questão C é a questão incorreta. Por quê? Vamos analisar aqui. A aquisição de produtos da alimentação escolar dos agricultores familiares permite maior distanciamento entre produtores e consumidores, favorecendo a cultura alimentar local. Na verdade, não permite um maior distanciamento, mas sim uma aproximação, como eu já falei anteriormente, uma maior aproximação entre produtores e consumidores e favorece também, né, a cultura alimentar local, porque a maioria das vezes são alimentos regionais, né, que temos na agricultura familiar. Então isso respeita os hábitos alimentares locais. Mas aqui, na verdade, não é maior, é menor. Então você fique atento a esse tipo de pegadinha, já é um preparo aí para a hora que você for desenvolver a sua prova, ok? E afirmativa D. Os alimentos da agricultura familiar favorecem a promoção de hábitos alimentares saudáveis, aumentando a oferta de alimentos in naturas. A alternativa correta, né, são os alimentos naturais. Então, a agricultura familiar, ela favorece esse contato maior com os alimentos naturais, ok? Então, essa é a importância da agricultura familiar. Hoje a gente aprendeu bastante sobre a agricultura familiar, quais são as políticas públicas que apoiam esse tipo de agricultura, como que ela ocorre dentro do PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, qual a importância dessa agricultura para o desenvolvimento do nosso país e, consequentemente, para nós, os brasileiros. Lembrando que a gente tem ali no Programa de Aquisição de Alimentos uma parte dos alimentos da modalidade de doação simultânea que são doados também às escolas. Mas o importante é que fique claro para você que esses alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos que são doados à escola não fazem parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar. São programas diferentes, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, aqueles alimentos que são adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos não fazem parte dos 30% do PENAE, tá? Então, é importante que você não confunda cada tipo de política pública que temos para assegurar a agricultura familiar. Professora, temos alguma questão, alguma interação? Não, em relação à interação, né, acredito que tenha ficado tudo claro, né, uma interação, mas uma dica para você aí, né, se você tiver a oportunidade de ir conhecer como é que funciona realmente na prática a agricultura familiar, né, converse aí com o seu produtor rural, verifique a possibilidade de você conhecer como é que é realmente no campo, né, como é que desenvolve essas atividades, será algo muito enriquecedor, né, para a sua atividade. Então, se tiver oportunidade, vá conhecer e depois conte pra gente como é que foi a experiência. Quero agradecer por mais um encontro, né, com vocês. Obrigada pelas interações que aconteceram durante a aula e convido vocês para rever a aula e até o próximo encontro. Isso mesmo. Obrigada pela sua companhia, pela interação com a professora Carol ali no chat. E desejamos a você uma boa semana e até a próxima aula.